Pessoal, nesta videoaula eu vou ensinar vocês a programar o PIC trabalhando com botões, tá? Existem duas formas, de se programar o PIC quando a gente faz uso de entrada digital. Uma delas é quando a gente vai fazer um acionamento através de um único botão, ou seja, vou fazer um liga e desliga através do mesmo botão, ou através de um sensor, etc. E o outro método seria eu fazer um liga e desliga através, por exemplo, de dois botões, um botão para ligar e outro botão para desligar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar duas videoaulas, para não ficar muito longo o vídeo. Então, essa primeira videoaula eu vou ensinar a vocês a como desenvolver a programação de um software embarcado, de tal maneira que esse software possa, por exemplo, acionar um LED, vou dar um exemplo aí de um LED, e esse LED ele vai ligar, ou seja, acender e apagar através de dois botões. Então vou ter um botão, por exemplo, para acender o LED e outro botão para apagar o LED, tá? Em seguida, utilizando este mesmo exemplo, eu vou ligar e desligar uma ventoinha, É interessante que vocês já comecem a trabalhar com os demais periféricos, da placa. A partir da lista 2, vocês já vão fazer uso, de outros periféricos, como ventoinha, relé, resistor de aquecimento, etc, tá? Vamos lá. O primeiro programinha, gente, que eu vou fazer é o programinha para ligar e desligar com apenas dois botões, perdão. Então eu vou criar um código aqui, uma pastinha aqui chamada acionamento com dois botões. Tá? O nome da minha pasta vai se chamar acionamento com dois botões. Então vou abrir aqui o meu ambiente de programação, que é o microC for PIC, Vou inicializá-lo. Bom, como já é de costume, sempre que eu abro um projeto, vou abrir abro o meu microC for PIC e eu necessito criar um projeto novo, é interessante que eu vá lá no menu Project e feche, os demais projetos abertos. Então vocês podem ver que eu tenho aqui um projeto que já estava aberto. Então é interessante que eu venha aqui em Project, em Close Project Group, justamente para que eu possa fechar todos os projetos que já estavam abertos. Em seguida, eu posso vir aqui em Project, New Project, e no meu assistente, eu dar continuidade. O assistente vocês já sabem como fazer. Inclusive, no próprio portal do aluno, tem um tutorial lá, passo a passo, de como criar um projeto do zero. Bom, vou fazer essa parte um pouco mais rápida, gente, justamente porque eu quero focar no código, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, vou clicar em Next, vou escolher aqui o PIC 18F4520, PIC 18F4520, o clock vai ser de 8 MHz, vamos manter o padrão 8 MHz. Vou salvar o meu projeto nessa pastinha onde eu criei aqui na área de trabalho. Então eu criei uma pastinha aqui chamada acionamento com dois botões. Então vou colocar aqui, acionamento, dois botões. Salvar. Vou dar um next. Next. Não vou incluir nenhuma biblioteca. E vou finalizar. Ok. Na minha programação, gente, vamos relembrar algumas coisas, quando nós estamos trabalhando com botões, vale lembrar, que isso é uma entrada digital. E a entrada digital que nós estamos trabalhando aí utiliza, no caso dessa placa, no caso deste simulador, e no caso do kit que nós trabalhamos na faculdade, ele faz uso de resistor de PUAP, tá? Então, todo acionamento que nós vamos fazer aí, ele tem que ser obrigatoriamente, através de uma varredura do bit 0, ou seja, ele tem que detectar uma entrada de bit 0, numa porta, ou seja, num pino. Só que, além dessa varredura, vale lembrar também que eu preciso
configurar o meu registrador TRIS de tal maneira que eu possa configurar, né, os meus botões. Na minha placa, eu posso fazer uso de diversos botões, certo? Por enquanto, nós vamos trabalhar com apenas 3. Quais são eles? O botão RB0, RB1 e RB2, tá? Existem mais botões na placa, professor? Sim, existem mais botões na placa. Mas, por enquanto, nós vamos fazer uso somente do RB0, RB1 e RB2, tá ok? Outro ponto importante, gente, é que no registrador TRIS, toda vez que a gente precisa fazer uma configuração de uma entrada de dados, né? Ou seja, de uma entrada de um pino digital como entrada, é necessário que eu atribua nível lógico 1 para esse pino. Né? Se eu quero definir esse pino como saída de dados, eu preciso atribuir nível lógico 0. Né? Bom, como eu vou trabalhar com os botões RB0, RB1 e RB2, o que eu posso fazer? Os botões RB0, RB1 e RB2, eu atribuo nível lógico 1. Os demais, eu não vou fazer uso. Então, eu posso deixar como bit 0 como saída. Não vai interferir no meu projeto, tá? Outro ponto importante é que eu preciso lembrar também que nós temos um registrador chamado ADCOM1. Esse registrador ADCOM1, ele tem a funcionalidade, ou seja, o objetivo de classificar todos os pinos que podem ser analógicos, né, que tem a possibilidade de ser analógicos, né, como pinos digitais, ou seja, ele obriga todos os pinos do microcontrolador a operarem como pinos digitais, né? Neste caso, nós vamos colocar uma configuração padrão para forçar que todos os pinos se tornem digitais. Então, eu vou colocar aqui o nome do registrador, que no caso aqui é ADCOM1, e vou atribuir a informação 15 para ele. Essa informação 15, automaticamente, já vai definir que todos os pinos da placa vão se transformar em digitais. Tudo aqui vai ser digital. Logo em seguida, gente, eu preciso fazer a configuração do registrador TRIS. Neste caso, eu vou trabalhar com o registrador, com o porte B de bola, ou seja, os meus botões, eles vão estar no porte B de bola, ou seja, no grupo B de bola. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, TRIS B. Bom, lembra lá que eu falei para vocês? Os pinos que trabalham com entrada digital são, por enquanto, tá? Tem mais pinos, mas por enquanto nós vamos trabalhar com o RB0, o RB1 e o RB2. Então eu vou fazer a configuração do RB0, RB1 e RB2. Vou fazer a configuração em binário aqui, então vou colocar 0B. Vou colocar 6 pinos, 6 bit zeros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, perdão, 5 pinos em bit 0, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 3 bit 1. 1, 2, 3. Tá ok? O que isso significa, gente? Significa o seguinte: esse pino aqui vai ser o RB0, esse aqui vai ser o RB1 e este aqui vai ser o RB2. Vocês estão percebendo que esses pinos aqui estão definidos como bit 1? Ou seja, esses caras aqui vão trabalhar como entrada de dados, né? Os demais pinos aqui, que seria o RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 e o RB7, eles vão trabalhar como pinos, como saída, né? Neste caso aqui, gente, não importa. Não importa. O que importa aqui para mim, né? Perdão, aqui é RB3, RB4, RB5, RB6 e RB7, tá? Aqui não importa, tá ok? Aqui vai ser sempre saída. Neste caso aqui, eu não vou fazer uso, eu deixo sempre como saída. Agora, o RB0, RB1 e RB2, eu quero que ele seja um pino de entrada, ou seja, um pino para trabalhar com botão. Então, obrigatoriamente, eu preciso colocar ele como bit 1, tá? Outro registrador que eu vou configurar aqui é o registrador do porte D de dado. Por quê? Porque eu quero trabalhar com os LEDs do porte D de dado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, vou fazer com que todos os pinos do porte D de dado sejam saída, né? Ou seja, todo mundo como saída. Logo em seguida, gente, eu vou definir
ou seja, atribuir bit 0, ou seja, definir nível lógico 0 para todos os pinos. Lembra que o port é acionamento, liga ou desliga, né? Neste caso aqui, quando ele está trabalhando como saída de dados, ele vai ser acionamento. Neste caso aqui do 3D, vocês estão percebendo aqui que todos os meus pinos estão configurados como saída, né? Então aqui no port D de dado, eu vou atribuir nível lógico 0 para todos os pinos, ou seja, para tudo iniciar desligado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, tudo aqui vai iniciar desligado, tá ok? Bom, gente, feito isso, finalizei a configuração do meu microcontrolador. Vou até colocar um comentário aqui para vocês, tá? Isso daqui é a configuração do microcontrolador. Ok? Finalizei a configuração do meu microcontrolador, ou seja, o setup. Agora eu já posso iniciar a programação. Bom, relembrando, qual programação que eu vou fazer? Eu vou fazer um acionamento de um LED através de um botão, né? Então eu vou fazer um liga e desliga através de, fazer um liga e desliga através de dois botões, né? Um botão para ligar e um botão para desligar. Neste caso aqui eu vou escolher o botão RB0 para desligar e o botão RB1 para ligar, tá? E o LED que eu vou ligar e desligar é o LED do porte D de dado, tá ok? Gente, um ponto muito importante, vou ser extremamente objetivo aqui. Toda rotina relacionada à entrada de dados, relacionada a botão, ou seja, a entrada de dados no microcontrolador, obrigatoriamente tem que estar dentro de um laço de repetição infinito, tá? Então nós temos sempre que trabalhar com um laço de repetição infinito. Nunca esqueçam isso, ok? Nunca o esqueçam. Sempre os botões têm que trabalhar com laço de repetição. Professor, é um laço de repetição para cada botão? Não. É apenas um laço de repetição para todo o seu código, ok? Bom, como que funciona o botão, gente? O botão vai funcionar conforme a explicação no slide. Se você tiver alguma dúvida, o que você faz? Acesse o portal, ou pode através do portal EAD, ou através do portal do aluno. Vocês vão baixar o slide da unidade 2, estudos dos pinos de I/O, e lá vocês vão ter um exemplo, né, de como que funciona um botão, um resistor de pull-up. Então vocês vão lá no slide do resistor de pull-up, né? Vou fazer isso aqui no vídeo, só para não causar aí confusão, tá? Vou abrir o slide aqui, para vocês verem qual slide que é. Então vou acessar aqui o slide. O slide vocês vão baixar estudo dos pinos de I/O. É este aqui, ó. Tá vendo, ó? O botão que nós vamos trabalhar é o resistor de pull-up, tá? A configuração que nós vamos trabalhar aqui é essa, tá? A placa trabalha com esta configuração aqui, tá bom? Então a programação de cada botão vai ser essa daqui. Ok? A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: todo botão trabalha com uma estrutura condicional, um if. Se eu tenho, por exemplo, 3 botões do meu código, ou seja, 3 botões na minha placa, ou seja, vou fazer uso de 3 botões, eu tenho que ter 3 ifs. Se eu tenho um botão no meu projeto, eu tenho que utilizar um if. Neste caso aqui, gente, quantos botões nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com 2 botões. Um botão para ligar e outro botão para desligar, né? Então, se eu vou trabalhar com um botão para ligar e outro botão para desligar, eu vou fazer uso de 2 botões. Consequentemente, eu vou fazer uso de 2 ifs, tá? Então, eu vou fazer primeiro aqui a rotina para trabalhar com um botão. Então, vou colocar aqui, ó, um if. Ok? Vou colocar aqui o port. Bom, qual é o botão que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com o botão para ligar. Então, neste caso aqui, é o botão do pino RB1, B de bola, tá? Então, vou digitar port B, ponto RB de bola 1, igual a 0. Gente, por que igual? Igual em programação significa comparação, né? Significa um teste de igualdade, né? Comparação. Agora, o que significa 0? Professor, por que aqui é 0? 0, gente, porque nós estamos trabalhando com resistor de pull-up,
né? Lembrando que nós estamos chaveando quem aqui no resistor de pull-up? Nós estamos chaveando o GND. Então, eu estou detectando o bit 0, né? Então, aqui tem que ser if RB1 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou ligar, ou seja, acender o LED do porte D de dado. No caso aqui, o LED RD0. Então, para acender, o que eu vou fazer? Porte D ponto RD0 igual a 1. Olha só que interessante. O registrador port, ele funciona tanto para entrada de dados, né? No caso aqui eu estou fazendo uma varredura para detectar um pulso na entrada do pino do microcontrolador, assim como ele funciona também para a saída de dados. Neste caso aqui eu estou fazendo um acionamento. Então, o registrador port ele é híbrido, né? Ele pode funcionar tanto para entrada quanto saída. Aí vai depender da lógica que você está trabalhando. Neste caso aqui, o registrador port está acionando. Neste caso aqui, o registrador port está detectando um pulso na entrada, ou seja, está fazendo uma varredura de um botão, ok? Gente, eu estou fazendo um liga aqui. É necessário delay neste ponto? Não, não é necessário um delay. Por quê? Porque se ocorrer uma trepidação mecânica, ou seja, se ocorrer o debouncing, cara, se ele mandar ligar várias vezes, não tem problema. Ou seja, eu vou fazer o acionamento, um liga e desliga com o mesmo botão, então não tem problema. O delay é interessante quando a gente está trabalhando com apenas um único botão, um liga e desliga através de um único botão, que é o caso do segundo vídeo, né? Ou seja, é o caso do vídeo posterior que eu vou passar, que vocês vão assistir daqui a pouquinho, né? Neste caso, não há necessidade do delay, tá? Bom, acabei de fazer aqui a rotina para ligar, né, o LED. Agora eu tenho que fazer a rotina para desligar, ou seja, apagar o LED, certo? Eu fiz uma rotina para acender o LED, tenho que fazer uma rotina para apagar o LED. Eu vou apagar a LED através do botão RB de bola, né? 0. Então o que eu faço? If porte B ponto RB 0 igual a 0, e aqui eu coloco o quê? Porte D igual a 0. Ou seja, tenho dois botões. Tenho um botão para ligar e tenho um botão para desligar. Perceba uma coisa, gente. A estrutura é sempre a mesma, né? É sempre a mesma. O que difere aqui é somente a pinagem. Tá ok? Gente, feito isso, não se preocupe com o código, porque eu vou postar para vocês esse código. Então não se preocupe em querer copiar, em querer escrever isso às pressas, que eu vou postar esse TXT, esse código para vocês aí no portal EAD. Vocês vão ter esse código aí, tá? Para fazer uso aí nos exercícios, ok? Em termos de codificação, é isso. O que eu vou fazer agora? Vou clicar no botãozinho de compilar. Cliquei. Apareceu a mensagem aqui de sucesso. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou startar o meu simulador, né? Startei meu simulador. Preste atenção aí, gente. A placa que vocês vão trabalhar aí é a placa de número 4. O processador ou PIC, no caso aqui, é o PIC 18F452. E o clock é o de 8, tá? Então, sempre que vocês abrirem um simulador, é sempre interessante que vocês confiram, né, essas informações. Sempre a placa de número 4, PIC 18F452 e o clock de 8, ok? Feito isso, vamos fazer as configurações das chavinhas, né? Lembrando que a parte mais escura aqui seria a referência de on-off, né? Nesse caso aqui, a parte mais escura está para baixo, então isso aí está sinalizando para você que isso aqui está desligado, né? Eu vou jogar tudo aqui para baixo. O que nós vamos trabalhar aqui? Lembra que eu falei para vocês, né, em sala de aula? É sempre interessante vocês manterem sempre os periféricos, manter sempre ligados somente os periféricos que vocês vão utilizar, tá? Neste caso aqui, nós vamos trabalhar somente com o porte D de dado e o porte B de bola. Então, vem aqui nas duas chavinhas e ativa essas duas aqui, tá ok? Ativei o porte D de dado e o porte B de bola, ou seja, eu só estou trabalhando com LED, não estou trabalhando com outra coisa, estou trabalhando com LED. Então, vou ativar essas duas chavinhas e as demais eu vou deixar desligadas, tá? Feito isso, vou lá em File, LoadX, e vou carregar o meu projetinho aí, tá? Então, vem aqui na área de trabalho, acionamento de dois botões, beleza.
Olha lá. Para ligar, eu tenho que pressionar o botão RB1. Então, vou clicar aqui no botão RB1. Olha lá. Acendeu o LED RD0. E para desligar, eu tenho que pressionar o botão RB0. Olha lá, apagou o LED RD0. Isso indica o que, pessoal? Isso indica que tudo deu certo, funcionou adequadamente. Ok, pessoal? Até a próxima.